Nos nossos dias sempre tem se levantado pessoas, ideias, ideologias para desacreditar a ressurreição do Senhor Jesus. Então, nesse caso aqui, foram os poderosos da época que subornaram os guardas para que inventassem essa mentira de que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. No decorrer da história, na primeira carta aos Coríntios, já tinha também uma ideia contrária à ressurreição. E no decorrer da história sempre tem se levantado pessoas para dizer assim, olha, a ressurreição não aconteceu. Até filosofias, ideologias que dizem, olha, isso aí foi uma invenção dos discípulos. Eles inventaram isso daí. Isso não pode ter acontecido, é impossível, é incabível, isso aí não aconteceu. Desde a ideia muçulmana de que Jesus só desmaiou na cruz e não morreu de fato, até o liberalismo teológico do século passado, que dizia que a ressurreição histórica nunca aconteceu, o que aconteceu foi apenas uma ideia, a ideia do Cristo é que estava vivo no coração das pessoas. Então, no século passado, muitos teólogos na Europa diziam isso, não, Cristo está vivo no sentido de que a ideia, a mensagem dele está viva nos corações, mas a ressurreição histórica, física, é uma impossibilidade, é uma coisa que não acontece, nunca aconteceu, foi uma invenção. Então até teólogos da Europa, por isso que muitas igrejas na Europa hoje estão vazias, que desacreditaram a ideia de uma ressurreição física, histórica, que aconteceu. Isso em muitos lugares, mais recentemente, o último grande opositor da ressurreição, esse diretor de cinema que produziu esse filme Avatar e o Titanic, o James Cameron. James Cameron é um inimigo da ressurreição. E ele tem lutado para desacreditar a ressurreição. Há pouco tempo ele investiu milhões de dólares e fez um documentário para provar que acharam o corpo de Jesus em Jerusalém. Então fez toda uma mega produção para dizer que Jesus não ressuscitou. Na ideia dele, como de Dan Brown e outros neopagãos, eles dizem que Jesus era só humano. Então se ele ressuscitou, ele mostra o seu lado divino. Então eles querem provar que não existe a ressurreição. Então, para isso eles lutam, eles tecem ideias e comentários, ideologias, para provar que a ressurreição nunca aconteceu. E como é que a gente prova que aconteceu? Como é que a gente pode provar que Jesus ressuscitou? Você já pensou nisso? Como é que você pode mostrar para um cético, um incrédulo, alguém que descrê totalmente nesse fato, como é que você pode dizer para ele que Jesus ressuscitou? Como é que você prova isso? Nessa manhã eu quero mostrar, eu quero falar sobre isso. Quais são os argumentos que nós temos? Quais são as provas que nós temos que Jesus ressuscitou? Pense aí, o que você poderia falar para provar que Jesus ressuscitou? Nós só temos uma prova histórica. São as testemunhas oculares de Jesus. Historicamente falando, nós só temos eles. Nós não temos nenhum documento, nenhuma gravação, nenhuma foto. Até o Santo Sudário já foi investigado e descobriu que era um documento do século VI depois de Cristo. Então nós não temos nenhuma prova histórica, nenhum documento. O que nós temos são as testemunhas oculares. A única coisa que nós podemos dizer no âmbito humano são as testemunhas. E como é que a igreja, como é que nós estamos hoje aqui? Baseado numa evidência tão frágil, testemunhas oculares. Não são tão frágeis assim. Por quê? E aí é que está a diferença da fé. A ressurreição foi divulgada, foi anunciada por aqueles que viram o Senhor ressurreto. Eles viram. Alguns tentaram desmerecer, dizer, eles roubaram o corpo, eles estão mentindo. Mas eles são testemunhas tão confiáveis que a igreja se sustentou nesse alicerce aí. A igreja se expandiu no mundo baseado no depoimento desses homens, dessas mulheres,
que viram Cristo ressurreto. Por que eles são confiáveis? Em primeiro lugar, porque o testemunho deles era um testemunho que só lhes trazia sofrimento. Ninguém cria uma mentira e morre por causa daquela mentira, sabendo que é uma mentira. Ninguém inventa uma ideia e por causa dessa ideia que ele inventou, ele perde os seus bens, ele perde os seus parentes, ele perde o seu nome, o seu status, ele perde tudo por causa de uma mentira que ele inventou. Eles são testemunhas confiáveis porque eles viram. E eles viram tanto aquilo que eles eram capazes até de morrer por causa daquilo que eles viram. Então ninguém inventa uma ideia, uma mentira e morre pela mentira. A pessoa pode até morrer, mas achando que é verdade. Mas como é que eles inventaram um negócio que só lhes traz dor, que só lhes traz perseguição, prisão, cadeias, chicotadas, privações? Como é que eles são tão estúpidos a ponto de sofrerem por algo que eles inventaram na sua mente? Não é lógico, não é possível, não é. Um dia eu conversava com um jovem, estava ali falando de Jesus, evangelizando. E sua mãe já tinha se convertido, e ele, um rapaz bem inteligente, ele falou: olha, eu acho que a fé que Jesus fez bem para minha mãe, fez bem para você. Então, essa coisa é como uma ajuda assim que faz bem para as pessoas. Para mim não vai fazer bem. Agora, para os outros faz bem. Então, a ideia dele, o argumento dele é o seguinte: o cristianismo é uma coisa pragmática. Para alguns funciona, para outros não. Então isso não prova se é verdadeiro ou não. O cristianismo faz bem para alguém, como o hinduísmo faz bem para o outro. Então, o que faz bem para cada um tem que escolher o que faz bem. Cada um tem que escolher. Olha a ideia dele. E se a gente parar para pensar um pouco nas nossas pregações, parece-nos que essa tem sido a nossa filosofia, né? A fé sempre vai fazer bem para você. E ele falava: isso não prova que isso é verdade, só prova que faz bem. Como um remédio pode fazer bem, como uma filosofia faz bem. Daí eu falei para eles: mas historicamente falando, a fé, quando ela começou, quando Jesus ressuscitou, humanamente falando, a fé não fez bem para os seus discípulos. Eles, por causa de Cristo, isso prova para você que é uma verdade, o Evangelho é verdade. Eles perderam o que eles tinham. Do ponto de vista humano, material, social, eles não ganharam nada. Todos os 12, com exceção de João, que foi exilado, todos os 12 sofreram mortes violentas. Tiago, cortaram a cabeça dele com a espada. Pedro, crucificaram de cabeça para baixo. Alguns foram cozinhados vivos em caldeirões de águas ferventes. Então, humanamente falando, não fez bem para eles. Isso só prova que eles não estavam interessados no seu bem, mas na verdade do Evangelho. Porque por uma mentira ninguém morre, mas pela verdade a pessoa morre. Então o Evangelho, no seu início, na sua origem, ele não proporcionava o status, muito pelo contrário, eles eram desprezados, discriminados. Os primeiros desenhos que tem dos cristãos, historicamente falando, em Roma, nas catacumbas, os primeiros desenhos são alguns homens ajoelhados diante de um homem com a cabeça de um burro. Era assim que as pessoas viam os cristãos, gente que adora um burro.
Ou os boatos que se espalhavam em Roma eram que os cristãos sacrificavam crianças, porque eles bebiam sangue e comiam o corpo. Então, historicamente falando, nos primeiros séculos, a fé cristã não melhorava a vida de ninguém, humanamente falando, socialmente falando, materialmente falando. Não melhorava, muito pelo contrário. Era cristão, era desprezado, era perseguido, era humilhado, e assim foi até o ano 312 da era cristã. Por 3 séculos, a fé era marginalizada. Agora, por que eles sofriam isso? Porque eles viram o ressuscitado. Porque eles viram que ele venceu a morte. Porque eles viram isso. São testemunhas oculares que provam que ele ressuscitou. Que ele ressuscitou. E mais, não só porque o testemunho deles lhe trazia sofrimento, mas o testemunho deles lhe trazia um novo modo de vida, um novo estilo de existir. Porque eles viram o ressuscitado, eles começaram a viver nessa terra com os valores do outro mundo. Eles começaram a existir nessa história com os valores da eternidade de Deus no seu coração. O estilo de vida daqueles primeiros cristãos era tão revolucionário, tão diferente, tão assustadoramente assombroso, que a sociedade ficava pasma pelo desapego deles a este mundo, pelo desapego deles aos bens que todos os humanos em toda a história sempre procuraram, sempre lutaram e sempre mataram para ter bens, para acumular, para ter posses. Chegam os cristãos e dizem assim: a nossa pátria está no céu. Chegam os cristãos e vendem os seus bens e ajudam os necessitados, e o estilo de vida é tão surpreendente, é tão contrário aos valores do mundo, que a sociedade fica assustada. Ou eles são loucos, ou eles viram o eterno. Ou eles são loucos, ou eles viram o ressuscitado. Ou eles são loucos, ou eles viram o homem que venceu a morte. Porque não tem uma explicação lógica, psicológica, para as pessoas viverem dessa maneira. Amando os inimigos, perdoando os malfeitores, dividindo os seus bens, olhando sempre para a vida eterna, para a vida eterna e para a vida eterna. O estilo de vida das testemunhas oculares era um negócio assustador. Ninguém jamais tinha visto aquilo. Ninguém tinha presenciado o negócio daquele. O amor entre eles e com os de fora. A disposição de se doar, de se entregar, de dar-se em favor do outro, o desapego com as coisas desse mundo e a esperança na eternidade. E era uma esperança exuberante, gloriosa, maravilhosa. Eles perdiam as coisas e saíam louvando. Eles eram chicoteados, humilhados, ameaçados, e eles saíam cantando louvores, dizendo: louvado seja o teu nome, porque fomos considerados dignos de sofrer por ti, Senhor. Era um negócio impressionante. Era um negócio assustador para quem estava de fora. Como eles podem ter essa alegria interior, não tendo nada? Como eles podem louvar estando presos, sangrando? Como eles podem viver com tamanha fé no meio de tanta falta de coisas, de circunstâncias favoráveis? Eles viram ressuscitado. Às vezes eu vejo gente hoje, cristãos, preocupados com esse mundo, né? Esse mundo vai estar perdido, a sociedade brasileira está perdida, a injustiça, olha isso, está acabando com a família, veja os pregadores, a família vai acabar, olha, os gays vão dominar o mundo, e o pessoal preocupado com isso, Quando a igreja cristã nasceu, ela nasceu em volta no Império Romano. O Império Romano tinha milhares de deuses. Tinha um templo só para prostitutos cultuais.
onde a prostituição era sagrada, onde o homossexualismo era praticado até pelos filósofos, pelos intelectuais, onde as orgias, as bacanais romanas, as bebedices romanas eram coisas espantosas. Não havia conceito de certo e errado, de ético, de justo, de injusto. E a igreja nasceu sem nenhum poder econômico, nenhum poder político, não tinha gente de nobre nascimento, não tinha nenhum instituto, não tinha nenhum prédio, não tinha nenhum partido político, não tinha nada. No meio de uma sociedade 100 vezes mais corrompida do que a nossa, de depravação moral, de depravação espiritual, de deuses e deuses e deuses e deuses. E os cristãos surgem nesse meio. E o que é que eles têm para influenciar o mundo? A sua vida. Eles viram o ressuscitado. Eles viram o ressuscitado. Dizem que quando aquele pintor lá, o Michelangelo, foi pintar lá o quadro, é esse mesmo, né? Da Santa Ceia. Da Vinci, né? Leonardo da Vinci. Pode corrigir. É Leonardo da Vinci mesmo. Michelangelo foi da Capela Sistina, né? Diz que quando ele foi pintar lá, foi encomendado para pintar, ele falou, antes de pintar eu quero visitar um hospício, visitar um local onde ficavam os loucos. Ele escolheu bem para os loucos, e aí ele pintou o quadro. Eu falei, por quê? Ele falou, porque só tem um tipo de pessoas que a gente pode comparar aos apóstolos, são os loucos. Só tem eles eram loucos, eles viam o invisível, eles viviam pelo eterno, e o louco às vezes está falando com ele, parece que ele está vendo outra coisa. Eram os apóstolos, eles viam além disso, eles não viam e não olhavam para as coisas, para as pessoas, como nós olhamos, eles não tinham as ambições que nós temos. Eles não ambicionavam nada daqui, a nossa pátria é lá, somos forasteiros desse mundo, e nós vivemos aqui esperando lá. Eles viam o eterno. Então, a sociedade romana, judaica, ficava assustada com o estilo de vida deles. Ficavam apavorados, e à medida que assustava, também atraía. Porque havia algo neles que contagiava. Havia algo neles que impressionava. Era o poder do ressuscitado dentro deles, lhes dando amor, lhes dando renúncia, lhes dando alegria, lhes dando exuberância de uma vida vivida nesse tempo, mergulhada na eternidade. Por que eles são testemunhas confiáveis? Além de sofrerem por causa do que eles viram, além do estilo de vida extraordinário, revolucionário, era a confiança que eles tinham diante da morte. Diante da morte. Quando se levantou a perseguição contra os cristãos, e se reuniam lá, tem um relato do ano 80, do ano 100 e pouco da nossa era, Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, 86 anos de idade, foi chamado até o oficial romano, já estava preso, já estava ameaçado de, se ele não negar sua fé em Jesus Cristo, ele seria morto. Um ancião, 86 anos de idade, é levado diante do oficial. O oficial fala para ele, renuncie à sua fé agora em Jesus Cristo e você vai viver, senão você vai morrer e as feras vão te devorar. E o Policarpo diz assim, há 86 anos que eu sirvo o Senhor Jesus e Ele nunca me decepcionou. Não é agora que eu vou decepcioná-lo, e o meu corpo está preparado para ser devorado como pão, mas a minha alma está nas mãos dele. Isso está na história.
O oficial e todo mundo implorava: renuncie, renuncie, você está idoso. Ou da perpétua, grávida, quando foi esticada pelas feras romanas, puxadas assim, partidas ao meio no Coliseu, e a mulher nessa hora firme na fé, cantando louvores, adorando o nome de Jesus. Eles ficavam assustados. Como que eles podem morrer com tamanha esperança, com tamanha fé, com tamanha alegria? Porque eles viram o ressuscitado. Eles viram aquele que venceu a morte, aquele que diz: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, não morre mais, não morre mais. Quem tem Jesus, a morte não mata. Ele agora entra na outra dimensão da eternidade. A morte não mata quem é de Cristo, quem tem Jesus. Eles viram o ressuscitado, eles viram. Então, a atitude deles diante daquilo que apavora todos os homens, que assusta todos os humanos, que todos morrem de medo da morte, eles dizem assim: eu estou pronto, estou preparado. Diz o apóstolo Paulo em Roma, já idoso: estou para ser oferecido como oferta de libação, mas eu sei em quem tenho crido. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora estou pronto. Estou pronto. Olhem como eles olhavam para a morte. Que fé, que coragem, que ousadia. É porque eles tinham visto aquele que venceu a morte. É porque eles tinham visto aquele que acabou com o último inimigo. Eles tinham provado o poder daquele que na cruz despojou os principados e as potestades de Satanás. Eles tinham visto aquele que venceu o mundo, venceu o mal, venceu o pecado, venceu a carne, e aquele que venceu a morte. E colocou nos lábios dos seus seguidores o cântico que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória do Filho de Deus. Foi vencida lá no sepulcro. Jesus venceu a morte. Quem é dele não morre mais. Não morre mais. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem tem Jesus não morre mais. Não tem o pavor da morte, não se assusta mais, porque viu o ressuscitado. Viu o ressuscitado. E essa esperança era gloriosa, essa certeza era contagiante. Por que muitos que viam um Marte depois se convertiam? Porque era impressionante ver aquilo. Por que o carcereiro de Tessalônica depois se converteu, depois de passar a noite inteira dando chicotada nas costas de Paulo, e ver Paulo orando, Paulo cantando, e o terremoto veio ali naquela mesma noite, o carcereiro se converteu e foi batizado? Porque ele viu alguém que viu o ressuscitado. É diferente. Então, essas testemunhas são confiáveis. Essas testemunhas deram a sua vida, o seu sangue, por aquilo que eles viram. Eles viveram como quem viu o ressuscitado. Essa semana mesmo eu li um acidente em Vitória, perto de Vitória, no Espírito Santo. Os pastores da Assembleia de Deus estavam viajando para um congresso, quando na estrada eles foram engavetados. 2 pastores foram tirados e 2 ficaram presos nas ferragens, machucados e ensanguentados. E os bombeiros chegaram e tentando tirá-los das ferragens, não estavam conseguindo. E os bombeiros nunca viram um negócio daquele. Os 2 pastores começaram a cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a morte que me una a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Os bombeiros começaram a chorar. Nós nunca vimos um negócio desse. E os 2 pastores morreram ali, mas hoje eles estão muito mais perto de Deus. Quem viu o ressuscitado não teme a morte, já passou da morte para a vida, aleluia. Triunfou sobre a morte, vive para sempre. Esses homens são testemunhas confiáveis, porque eles estão dispostos a sofrer, estão dispostos a morrer, porque eles viram o ressuscitado. Essa é a diferença na nossa vida, essa é a diferença nesse mundo.
Nós vimos o ressuscitado, Ele vive, e nós temos uma esperança gloriosa e exuberante. Ele vive para sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar.